Então, gurias, olha só, eu vou começar o vídeo dessa necessaire com vocês, ensinando vocês a fazerem o molde, tá? Porque a partir desse ensinamento, vocês vão fazer o molde que vocês quiserem de qualquer bolsa, bolsinha, necessaire, de qualquer coisa que vocês precisam, tá? Então, vou pegar aqui um lápis, Então, vocês imaginam qualquer peça, no caso eu vou ensinar vocês essa necessaire, né? Que é uma farmacinha, ó. É quase uma bolsinha passeio, de tão linda que ela ficou, gurias, ó, tá? Então, vocês podem imaginar qualquer formato de necessaire, de bolsinha que vocês querem. Se vocês aumentarem esse molde aqui e botar uma alça transversal e duas alcinhas de mão, ela vira uma bolsa passeio, tá? Pode fazer em sintético, que eu fiz em tecido, né? Já apresentei ela aí pra vocês, mas é essa que a gente vai fazer, tá? Então, o que eu tinha imaginado? Nós vamos precisar de uma folha de ofício, tá? E esta aqui eu fiz no tamanho de 25, tá? 25 por 18. Ela ficou bem grandinha, tá? Então, digamos que seja a farmacinha G. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar 25 de largura na folha de papel, ó. 25. Aqui eu sei que tem 15, eu quero 18 de altura, então eu vou marcar mais 3 aqui pra cima. Deixa eu virar a régua que fica mais fácil. Então, 1, 2, 3. Ó. Tá? Esse é o retângulo que nós vamos precisar para fazer esse molde. Ó. 25 por 18, tá? Vou recortar. Como eu falei pra vocês, vocês vão imaginar aí e vão fazer conforme a imaginação de vocês, tá? Essa eu quis fazer ela assim meio oval, tá, gurias? Ó. Ficamos com um retângulo de 25 por 18. Agora a gente começa com as medidas. Como é que eu vou querer fazer? Eu tenho essa régua aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem. É uma régua de cantos arredondados, ó, tá? Assim. E também tem o canto do, como é que se diz, da caixinha de leite. Aí eu vou ver como é que eu quero fazer. Isso aqui eu posso usar um pires, eu posso usar uma tampa de um pote, tá? Nessa aqui, ó, eu quis fazer ela bem ovalada. Então pode ver que aqui, ó, se eu fizesse ela assim, ó, ela ia sair mais arredondada aqui em cima, mas eu queria ela mais caída. Então o que eu fiz, gurias? Ó, eu fiz o risco provisório aqui, ó, no raio de 8 centímetros que eu pedi, tá? Ó, fiz do outro lado também. Isso a gente pode fazer só de um lado, dobrar o meio e cortar, tá, gurias? Aí eu fiquei pensando, eu digo, não, eu quero esse canto aqui, deixa eu ver se tá dando pra vocês enxergar. Ó, tá vendo o risco que eu fiz, tá? Aí eu fiquei pensando, mas eu quero esse canto aqui mais deitado. O que eu fui fazendo, gurias? Eu fui virando a régua, ó. Tá vendo aqui a diferença que tá? Ela tem uma leve diferença do risco para o que ela realmente ficou. Duas opções. Ou vocês vêm aqui e riscam a mão livre, conforme vocês querem esse canto, ou vocês vêm com a régua de canto mesmo e vem deitando essa régua, ó, conforme tu vai querendo essa tua curvatura, ó. Tá vendo? Ó, vai deitando essa régua e vai riscando pra ficar redondinho. Vamos ver se ficou aqui. Ó, ficou certinho, ó. Dava pra dar mais uma deitadinha aqui desse lado aqui a régua, ó. Então, eu posso colocar ela aqui em cima, ó, assim, e riscar ela aqui assim, ó. Tá vendo? Agora deu. Então, ela ficou do jeitinho que eu queria. Aqui tá o risco que ela vai ficar, ó. Então, gurias, deixa eu riscar mais forte. O que acontece? Vocês vão ajustando esse molde conforme o gosto de vocês, tá? Essa curvatura aqui, ó, vai ficar conforme o gosto de vocês. Então, vocês vão achar aí um pote, um prato, alguma coisa que faça essa curvatura. Depois que vocês definiram essa curvatura, vocês fazem a curvatura de baixo, que essa aqui eu fiz com a de 4 centímetros, ó, também dei uma... Deixa eu ver se foi com a de 4, foi com a de 5. Foi com a de 5 que eu fiz. Ó, delimitei a curvatura de cima e agora eu vou delimitar a curvatura de baixo. Ó, eu fiz com a régua, usei o canto com 5 centímetros de diâmetro. Ó, ok? Aqui em cima, aqui em cima. Vocês poderiam ter deixado com essa aqui, ó, lá em cima? Poderia. Poderia ter feito com essa, fazer uma necessaire quadradinha assim, com canto arredondado? Poderia. Isso aí vai ser de vocês. Agora, definindo essas curvaturas é que vocês vão poder calcular o fole
o fole da tua peça. Agora eu vou dobrar o meio, bem no meio, ó. Lembrando, eu vou anotar aqui de novo, tá, gurias? A gente ficou com 18 de altura por 25 de largura, tá? Dobrei ao meio e vou recortar aqui para arredondar essas pontas aqui, ó. Jóia. Tá? Tá pronto o molde. Tá pronto o molde. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de calcular o fole e o canal do zíper, né? Que o fole é a parte de baixo e o canal do zíper é a parte de cima. Eu vou ver aonde eu quero que essa minha necessaire tenha esse encontro aqui do canal do zíper com o fole, ó. Tá? Eu vou olhar. Eu achei por bem fazer bem a metade. Então, eu coloquei aqui, ó, 8 centímetros. Para não pegar a curva lá em cima, eu poderia ter feito 10, ó. De baixo para cima, poderia ter feito 10. Aí, o fole ia começar aqui e aqui embaixo. Mas, quanto mais baixo o fole ficar, quanto maior, vai ficar maior essa abertura, tá? Se eu colocar essa emenda aqui mais para cima, a abertura fica menor, tá, gurias? Então, eu calculei aqui 8 centímetros, tá? Então, eu vou fazer um risco aqui nos 8 centímetros. Mas isso fica como preferência de vocês. Então, daqui para baixo, 8 centímetros, tá? A partir dessas medidas, eu vou calcular o canal do zíper e vou calcular o fole, tá? Volto a repetir. Primeiro, façam o molde no formato que vocês querem, com as medidas que vocês querem. Vocês podem aumentar essa medida, diminuir essa medida, mas o sistema de confecção é o mesmo. Definam a altura que vocês querem da emenda do fole com o canal do zíper e agora a gente vai calcular essas medidas. Eu vou deixar marcadinho aqui o meio de baixo e o meio de cima, tá? Então, vamos lá. Com a fita métrica, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, gurias, tá? Esse cálculo que eu vou fazer pra vocês é usando a margem de costura de 0,5, que é a margem de costura da máquina industrial, tá? Então, eu vou ter que acrescentar 1 centímetro a mais nessa medida. Se vocês forem usar a máquina doméstica, vocês acrescentem 1,5, que a medida da margem de costura da máquina doméstica é 0,75, tá? Então, vamos calcular, é bem simples, ó. Coloca aqui na tua linha que tu definiu, a tua fita métrica, e vem contornando, ó. Contornando bem certinho, vem contornando, bem justinho aqui, ó. Vem contornando com essa fita métrica, ó. Vem contornando com essa fita métrica aqui até, ó. Vem fazendo toda a distância do canal do zíper. Tá? Mas tem que ser bem certinho, fazendo as curvas bem certinho, tá? Ó. Vai me dar aqui, me deu 37,5. Vamos conferir? Sempre confiram. Aqui do zero, vem contornando, ó. Vem contornando. Confere quantas vezes forem necessárias, tá, gurias? Para não dar erro. 37,5, tá? 37,5 mais 1 centímetro, 37,5, mais 1, que é a margem de costura. Meio centímetro desse lado, meio centímetro desse lado. Então, eu vou ter 38,5 é o meu canal do zíper, tá? 38,5. Agora, o fole, a parte de baixo. A mesmíssima coisa, gurias, ó. Vem daqui da linha divisória, vem fazendo o contorno, bem certinho, ó. Bem certinho esse contorno. Me deu 37. Vamos de novo? Vamos conferir? Ó. Vamos conferir tudo direitinho. 37, tá? Mais um, 38. 37, 38. Fole, 37 mais 1, 38, tá?
Gurias, aqui deu 38,5, aqui deu 38. Isso aqui vocês podem ajustar depois, quando a gente for encaixar esse folho aqui, se sobrar alguma coisa, a gente retira um pouquinho, tá? Mas vai dar certinho. E é assim que se calcula o molde, se faz um molde de uma necessaire. Agora os outros detalhes, o que que é? Vivo, quanto é que vai usar de vivo? A mesma coisa. Se aqui deu 38,5 e aqui deu 38, faz o somatório. 38,5 mais 38, quanto que eu vou usar de vivo para fazer esse contorno todo aqui? Vamos calcular. 38 mais 38,5. 76,5 de vivo. Vamos botar aqui 78 de vivo. Vamos deixar sobrando um pouquinho. 78 centímetros de vivo vezes 2, né? Porque é na frente e atrás. Então, vamos lá. 78 vezes 2, eu vou usar 1,56 m de vivo, certo? Já para você saber. O zíper, quanto é que eu vou usar de zíper? Se aqui me deu 38,5, eu vou cortar 40 de zíper. Zíper, 40 centímetros de zíper, tá? Um cursor, se quer botar um cursor só, se quer botar 2 cursores, aí é com vocês. Esse puxador aqui eu sempre corto na medida de 15 por 15, tá? Mas vocês vão ajustar depois. Vamos botar aqui puxador 15 por 15. Tá? De tecido. E aí o resto, gurias, é tudo tirinhas. Ó, isso aqui que a gente, pra acabamento do vivo, tá? A tirinha da alça. Esse aqui eu não fiz com alça, mas eu fiz uma com uma alça lateral aqui, tá? E se não me engano eu fiz 28 por 4 alça, tá? Eu vou fazer esse que eu vou ensinar vocês agora no vídeo, vai ter alça aqui em cima, tá? A cliente me pediu a alcinha aqui em cima. Então, vocês podem fazer sem alça, só com essa alcinha aqui. Vocês podem fazer uma alça lateral e vocês podem fazer uma alcinha em cima. Se vocês aumentarem o molde e fazerem uma bolsinha passeio, vocês fazem a alça em cima e a alça transversal, tá, gurias? Aí aqui, depois eu passo pra vocês aqui o tamanho do bolso. Se não me engano, já vou passar aqui pra vocês agora, ó. O bolso eu cortei 11, ó, bolso interno. Isso aqui também vocês vão 11 por 28, tá? Que é o bolsinho aqui de telinha vôlei, tá? Mas isso aqui é opcional e vocês vão escolher a altura que vocês vão querer o bolso. Aí vocês vêm aqui no molde de vocês, ó, e meçam. O meu aqui eu medi 11 para não ficar aqui na curva, então ele vai ficar ali com 10, na verdade, tá? Mas eu cortei um pouquinho maior para refilar depois, certo? Aí um botãozinho, eu gosto sempre de colocar esse botãozinho de pressão aqui, ó, para fixar o bolso, mas é opcional também. Tá? Então aqui um puxadorzinho com chaveirinho para dar um charme, para agregar valor. E os bordados, aí vocês têm a criatividade, tem um mais lindo que o outro, né, gurias? Então essa que eu vou ensinar para vocês hoje vai ser um bordado de ovelha, tá? Então tá aqui, ó, simples, fácil e qualquer uma pode fazer para qualquer peça, tá, gurias? Então bora lá pro restante do vídeo. Bom, gurias, aqui, ó, já cortei. Tá? Cortei o tecido, então são 2 vezes aqui nos espelhos, tá? 2 vezes, uma pra frente, uma pra trás, no espelho. São 2 vezes também no fole e o canal do zíper, tá? Casualmente, nesse nosso caso aqui, deu praticamente a mesma medida, né? Tanto do canal do zíper quanto do fole. A largura eu não falei pra vocês, então aqui em cima deu 38,5 por 12, eu fiz 12 de largura porque eu queria ela bem espaçosa, então essa largura aqui eu cortei 12, tá? Só que eu cortei um pouquinho maior, eu cortei 13. Por quê? Porque eu vou matelaçar agora e aí ele sempre dá uma diminuída. Então eu cortei 40 por 13, os dois, tá? 40 por 13 os dois. E aqui também eu sempre costumo a cortar um pouco maior. Vocês viram que eu cortei um pouquinho maior para os lados, mas não deu para cortar para cima. Olha, milímetros deu de diferença aqui e aqui embaixo. Por quê? Porque era um pedaço de tecido que eu tinha que deu certinho, tá, gurias? Então, mas cortem sempre com 1 centímetro maior para cada lado, tá? Então aqui, 2 vezes de 40 por 13. Aqui 2 vezes o molde dos espelhos. E aqui eu cortei 15 por 20, que é essa alcinha aqui, ó, tá? Dobrei em forma de viés, ó, dobrei e dobrei. Vou passar a costura aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui a gente vai reservar. O matelassê ou matelassado, como vocês queiram chamar, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o card por aqui por cima pra vocês olharem, de como fazer um matelassê perfeito, tá? Eu gosto de fazer no ângulo de 60 graus, gurias, tá? Ó, fica assim, ó. Ficam em losângulos compridinhos. Se vocês fizerem no de 45, vai ficar quadradinhos, tá? Eu gosto mais do losango. Então, eu faço no ângulo de 60 graus. O quadradinho vocês fazem no de 45. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a régua tem os ângulos aqui, ó. Deixa eu ver, acho que dá pra vocês verem, né? Ó, aqui tem de 30, tem de 45, 60. Eu gosto de riscar no de 60, tá? Então, eu boto aqui, ó. Cadê o 60? 60.
Aqui. Ó, eu coloco o ângulo aqui embaixo, alinho aqui embaixo, tá? E eu vou riscar nesse ângulo de 60 graus. Essa canetinha aqui é a fantasminha, então, ó. Faço o risco para esse lado, viro e faço o risco no mesmo ângulo para o outro lado. Ó, só esses dois aqui e eu faço esse matelacê com o pé calcador que tem o guia. Então, como eu falei pra vocês, tem o vídeo aí no canal, eu não vou mostrar esses detalhes pra vocês porque eu tenho um vídeo no canal aí explicando, tá? Então, eu vou fazer esse matelacê aqui e vou trazer pra vocês ele prontinho, já pra gente cortar e refilar nos tamanhos normais, tá, gurias? Bom, gurias, então... eu fiz o matelaçado, ó, que dá pra vocês verem direitinho, tá? Fiz em todas as partes. Aqui eu já cortei, eu coloquei em cima do molde, ó, vou mostrar pra vocês. Coloquei em cima do molde, quer dizer, o molde em cima da peça. Risquei, tá? Olha aqui pra vocês verem, ó. Risquei com a caneta fantasminha, tá? E uma dica que eu vou dar pra vocês, gurias. Quando vocês riscarem com a caneta fantasminha, que tem a ponta bem fininha, tá? Ou com o lápis com a ponta bem fininha, ok? Vocês vão riscar e vocês vão cortar bem em cima da risca, ó. Bem em cima da onde tá riscado, tá? Bem em cima da linha riscada. Agora, quando vocês riscarem com o giz... Sabe aquele giz que apaga com ferro, que ele é mais grossinho? Ou vocês riscarem com um lápis ou com uma caneta que tem a ponta mais grossa? Vocês recortem sempre do risco pra dentro, tá? Então, por exemplo, se o meu risco tá grande aqui, não cortem por fora do risco, porque senão vai dar diferença no molde. É milímetros, mas dá diferença no tamanho da medida do teu fole e do teu canal do zíper, tá? Então, sempre que vocês riscarem com um giz que faz um risco mais grosso ou com lápis que esteja com a ponta grossa, vocês cortem do risco pra dentro, sempre, tá, gurias? Então, na parte interna do risco, digamos assim. Quando é bem fininha a ponta, vocês cortem exatamente no risco que vai dar bem certinho. Depois de cortar, vocês fazem o quê? Eu faço, né? É uma sugestão. Vocês vão passar aqui, ó, gurias, uma costura de segurança em toda a volta dessa peça cortada. Por quê? Quando a gente corta a costura do matelaçado. E ele pode vir desmanchando. Então, quando tu passa essa costura aqui em toda a volta, além de tu segurar as bordas aqui, ó, que estão sem costura, também segura essa costura do matelaçado que foi cortado. Aqui eu já refilei, ó, vamos ver, cadê a parte aqui? Vamos ver, qual, acho que é assim. É, ó, aqui, né, de 38,5 por 12, então eu refilei e já cortei no meio e também passei a costura na volta toda, tá? Aqui, aquela nossa alcinha que vai na lateral, que vai no fole, passei a costura dos dois lados e reservo. E aqui é a nossa parte de baixo do fole, essa aqui é a parte do zíper, por isso que eu cortei no meio, né? E aqui a parte de baixo do fole a gente vai refilar na medida de 12, de 38 por 12, tá, gurias? Que é a parte de baixo, deu 38 por 12. Gurias, vocês têm régua, vocês têm tábua de corte, vocês têm cortador circular, vocês têm tudo. Usem o material que vocês têm na mão para facilitar a vida de vocês, ó, tá? Usem certinho. Se vocês usarem essas ferramentas direitinho, vocês vão ter peças com acabamento perfeito, gurias, ó. 12, tá? Viu por que eu corto a mais? Ó. Refilei os dois lados, agora eu venho com a régua aqui, ó, bem certinha. Como eu tinha cortado 40, vai me dar uma boa margem pra mim cortar direitinho, ó. 12 de largura por 38 de comprimento. Ó. Certo? Agora eu vou até a máquina e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma costura aqui toda a volta e uma costura aqui toda a volta e volto aqui com vocês pra gente cortar os forros, tá? Que os forros eu vou dar uma dica pra vocês também bem legal, tá, gurias? Bem, gurias, mais uma partezinha, ó. A dica que eu vou dar pra vocês é sempre cortar o forro maior que o molde, tá? Sempre. Só corta assim, quadrado, retangular, né, maior, sempre sobrando, tá? Aqui, ó, também sempre sobrando, vocês vão ver que vai estar sobrando, ó. Não precisa muito, mas uma sobrinha tem que ter, tá, gurias? Pra gente fazer isso com segurança. Então, aqui eu vou cortar pela metade, também por conta da parte de cima do canal do zíper e a parte de baixo fica inteira, tá? E aqui os nossos dois espelhos, ok? Isso aqui é bagum, tá, gurias? Vocês podem fazer de tecido. Eu tô fazendo de bagum porque como é uma farmacinha, se for impermeável é melhor, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Aqui, ó, viés de bagum, tá, gurias? Vocês podem fazer tanto com viés de bagum. Aqui eu cortei 3,5 metros por
3 centímetros, tá? É o suficiente. Vocês podem fazer esse viés tanto com o bagum, quanto vocês podem usar também o viés aquele boneon ou o viés normal, tá? Mas já que eu quero impermeável, eu vou fazer ele totalmente impermeável, tanto o forro quanto o viés, tá? Então, vocês lembram como calcular o viés? Vocês lembram que a gente calculou quando que a gente ia precisar aqui de vivo? Vocês lembram que tinha dado 38 mais 38,5, ó, 38 da parte de baixo, mais 38,5 da parte de cima. Nós íamos precisar de 76,5 de vivo para cada lado. Eu arredondei para 78, lembra? 78 de vivo aqui para frente e 78 de vivo para as costas. Então, seria 78 vezes 2, tá? 1,56 de vivo. Agora, a gente usa a mesma medida pro viés, tá? 1,56 vezes 2, eu preciso de 3,12 metros de viés para a parte de dentro. Eu cortei 13,5 porque eu sou meio exageradinha, eu gosto que sobre e não que falte, tá? Por 3 centímetros de largura, tá? Então, aqui, tudo impermeável. Agora eu vou cortar o bolso da nossa tela vôlei, tá? Bolso é 11 centímetros, ó. É os 11 centímetros aqui por... Aqui tem 25, nós vamos cortar com 27, tá? 11 por 27 é o nosso bolso de tela vôlei, também sempre com sobra, tá, gurias? E a gente passa um viezinho em cima pra fechar, mas eu vou trazer pra vocês na costura pra mostrar, tá? Então, o que a gente já tem? A gente tem todas as partes aqui matelaçadas e cortadas, tá? Temos todos os forros. Agora eu vou cortar só o bolsinho, que foi o que faltou, e a gente vai vir pra montagem. Antes disso, eu vou fazer o bordado que vai na frente dessa, ó... Essa aqui foi o ursinho, tá? O ursinho da Turminha do Bosque. Essa matriz aqui é da coleção Turminha do Bosque da Mamãe Coruja, se não me engano. Vou confirmar pra vocês, tá? Mas é da Turminha do Bosque. Já digo pra vocês, pra não tá falando besteira, tá, gurias? Mas eu acho que é da Mamãe Coruja, sim. Ó, e eu vou fazer esse aqui com a ovelhinha Maria Flor, que é da Mamãe Coruja, sim. Ó, essa ovelhinha aqui, que eu fiz a naninha, e fiz o babador bandana. Olha que coisa mais linda, gurias, esse babador de malha, tá? Então, eu vou fazer o bordado nessa aqui da mesma matriz, tá, gurias? Eu só vou abrir aqui o programa pra confirmar pra vocês do ursinho. Mas... eu vou só confirmar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda isso aqui, gurias. A matriz é perfeita. E vocês vão ver a matriz, coisa mais linda que vai na nossa farmacinha. É da Mamãe Coruja também. A matriz de ovelhinha que vai na farmacinha também é linda, lindíssima, de maravilhosa, tá, gurias? Depois, agora no próximo vídeo, na próxima parte, eu venho confirmando pra vocês de quem é essa matriz aqui, tá? Já volto aí com vocês. Bom, gurias, voltando aqui, como eu falei pra vocês, eu tava fazendo o bordado, né? E só pra confirmar pra vocês esse bordado dessa ovelha, essa coleção aqui, dessa ovelhinha que chama coleção Ovelha Maria Flor, é da Mamãe Coruja, tá? E também essa coleção aqui desse ursinho é a coleção Turminha do Bosque, também da Mamãe Coruja, tá, gurias? Então, pra confirmar pra vocês. Então, eu fiz o bordado, tá? Esse bordado é muito lindo, tem essas flores e as folhinhas e as orelhinhas, tudo em 3D pra vocês verem, ó. O que eu fiz? Uma dica aqui pra vocês, ó. Eu marquei o meio e o meio, tá? Isso tudo pra fazer bem centralizado, pra ficar muito caprichado aqui, tá, gurias? Então, como a gente sabe aqui mais ou menos pelo desenho, né? Quem não sabe aqui mais ou menos vai marcar aqui, ó, o meio e o meio, tá? Pra centralizar. Como aqui essas florezinhas, elas são 3D, são um pouquinho maiores, eu vou botar um pouquinho mais pra cima do que porque aqui vai o vivo ainda, depois vai a costura. Então, a gente vai fazer assim, eu vou botar essa aqui um pouco mais pra cima do que o meio, na horizontal, mas o meio da vertical tá certinho. O que eu vou fazer, gurias? Eu vou colar com cola de silicone, tá? Ó. Vou colar com a cola de silicone. E depois de colar com a cola de silicone, eu ainda vou costurar essa tag aqui, porque isso aqui é uma tag, é uma aba de fechamento, tá? Então, eu fiz ela como uma tag, não como aba de fechamento. Eu vou colar com a cola de silicone. Ó. Lembrando em respeitar a distância aqui, porque aqui vai o vivo e aqui também vai o vivo. Então, a gente tem que respeitar essa distância, tá? Vou colar ela aqui, aperto bem. E eu vou passar uma costura toda a volta não, ó. Vai vir aqui, vai costurar. Vou costurar aqui, aqui, aqui e parar aqui nas florezinhas, tá? Ó, frente. E aqui, ó, eu tenho também a tag do nome da bebê, que eu vou centralizar aqui no espelho de trás, tá, gurias? Porque esse nome aqui, a tag é grandinha, então não daria ali junto, tá? Mas quando vocês forem fazer um bordado menor,
Aí dá pra botar o nome junto ali, dá inclusive pra bordar aqui, ó, em sistema de flutuação, tá, gurias? Eu quis fazer a tag separada, tá? Ó, aqui e aqui. Deixa eu ver se tá bem centralizadinho, ó. Essa tag aqui tem 12 centímetros, então o meio tem que estar no 6, ó, tá bem certinho, tá? E aí, a mesma coisa, gurias, eu vou colar, vou passar a costura e vou ainda botar os rebites aqui, tá? Quem quiser, por exemplo, só colar e colocar os rebites também vai ficar bem firme, porque essa cola de silicone que ela cola mesmo, tá? Mas eu gosto de passar essa costurinha. O que que é essa costurinha, gurias? É uma costurinha de ponto de fechamento, de preferência na mesma cor aqui do tecidinho, só pra segurar essa tag no espelho, tá? Essa sugestão aqui também poderia ser feita uma tag um pouco menor e usar ela como chaveiro aqui, ó, pra puxar, bota ela como chaveiro aqui, ela puxa o zíper também dá, já fiz assim, fica legal, tá? Então eu vim trazer aqui pra vocês essas duas diquinhas aqui de fechamento, depois vocês vão ver pronta. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês as alças, por quê? As alças nessa necessaire aqui, a cliente pediu alcinha aqui, ó, em cima, pra pegar em cima, tá? Essa aqui eu fiz uma alcinha que eu coloquei com um mosquetão no zíper, e a outra de ovelha que eu fiz com uma alça lateral aqui, ó, tá? Fiz com uma alça lateral. Então, fica legal de qualquer forma, tá, gurias? E como eu falei pra vocês, aumentando esse molde aqui, vocês fazem uma bolsa passeio, que dá pra fazer tanto a alça de mão, quanto a alça transversal. Volto aqui com vocês pra gente fazer a alcinha. Bom, gurias, a alça é muito simples, tá? Nós vamos precisar de uma tirinha de manta. Quem quiser pode fazer alça em sintético também, que nem eu fiz essa aqui, ó. Essa aqui é um corinho, ó, ou pode fazer em sintético, tá? Um pedacinho, esse aqui eu cortei 2 centímetros por 20, tá? Porque é uma alcinha de mão que vai aqui em cima, ó, tá vendo? Tem que ser, não pode ser muito grande, pode ser pequenininha, só pra mamãe transportar essa necessaire aqui. Então eu cortei essa tirinha de 2 por 20 e cortei um pedacinho de tecido de 7 por 23, porque a gente vai encapar esse pedacinho de manta assim, ó, gurias. Tá vendo? Ó. De que forma? Dessa forma aqui, ó, a gente tá encapando assim, ó. Passa ferro, cola, depois dobra de novo, dobra as pontinhas aqui, dobra e dobra de novo. E depois vai passar duas costurinhas aqui, né? Uma de um lado e outra de outro, pra gente fixar como chama essa alcinha aqui em cima da necessaire, tá? Eu vou vir já com ela pronta e já vamos pra montagem da nossa necessaire, que ela é muito fácil, ela é uma necessaire muito boa de fazer porque ela tem um processo simples, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui com sobrinha pros dois lados, vamos ali no ferro, passa ferro, ela vai colar, dobra aqui pra dentro, ó, passa ferro aqui, também vai colar, e aí a gente vai virar, passar ferro, virar de novo, fazer uma abinha bem pequenininha aqui e fechar, tá, gurias? Então é muito fácil. É como se fosse uma alça grande de bolsa, só que é pequenininha. Então vamos lá de novo. 20 por 2, tá? E aqui 23 por 7, pra dar pra encapar ela bem bonitinha, tá? Então vou voltar com vocês já com a montagem da necessaire. Bom, gurias, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o vivo nos espelhos, tá? E pra isso eu vou usar esse pezinho aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês, que foi o mesmo que eu encapei o vivo, ok? Vocês têm na verdade são duas formas de colocar esse vivo. Vocês podem colocar o vivo antes ou depois de colocar o forro. Como o forro é de bagum, eu gosto de colocar antes pra não ficar, por exemplo, coloca o forro agora, vou fazer a costura, depois coloco o vivo, vai ter outra costura pra ele não ficar todo furadinho e não ter problema de rasgar, né, gurias? Então eu prefiro colocar o vivo antes, tá? Pra colocar o vivo a gente vai precisar de uma tirinha, ó. Essa aqui tem 5 centímetros por 8, eu acho que nem vai precisar tudo isso, tá? Dobrada como viés, ó. A gente vai posicionar ela aqui. Eu fiz a marcação do meio, ó. Do meio da necessaire, ó, costuradinho, como eu mostrei, falei pra vocês que eu ia costurar, ó. Tá? Colado e costurado. A nossa tag, né? Então, assim, coloca aqui bem no meio, ó. Coloca essa tirinha aqui bem no meio, bem centralizadinho. E vamos pegar o nosso vivo, que já tá encapado, e vamos colocá-lo aqui também em cima, ó. Tá? E aqui a gente vai começar a costurar ele aqui. Também não precisa ser bem rente, tá, gurias? Pode ser um pouquinho mais afastado aqui para essa costura também não precisar aparecer. Tá? Então, se vocês utilizarem a distância desse pezinho aqui, deixa eu tirar essa luz aqui, a distância desse pezinho aqui pra borda, tá? Vai ficar legal. O vivo, a gente vai... Deixa eu colocar vocês mais pra cá, ver se vocês enxergam melhor. Vamos ver. Assim. Ó, o vivo a gente vai colocando ele, vai segurando ele aqui. Ele tem que ficar rente ao espelho, tá? A borda do espelho, então a gente vem costurando. Eu gosto de costurar ele com o pontinho 3, tá, gurias? Ó,
vem costurando. Aqui nessa curva fechada, gurias, eu gosto de dar uns piques pequenos. Presta atenção, pequenos, tá? Ó, só pra ele assentar um pouquinho melhor. Não dá pique muito grande que ele pode, como se diz, rasgar o vivo, né? Então, assim, cuidem também para o tecido de vocês da parte de baixo do vivo ficar direitinho, tá, gurias? Que uma vez eu costurei, fui colocar o vivo assim, e o tecido da pontinha ali subiu, e eu costurei com ele pra cima, ficou feio, ficou aparecendo. Aqui também procura desenrugar o máximo que vocês puderem. Na curva sempre dá uma enrugadinha ao vivo. Ó, segura aqui. E agora vem. Aqui na curva maior, eu creio que não tem a necessidade de dar pique, tá, gurias? Ou dá um ou dois só, ó. Aqui ele assenta bem, tá? Eu vou dar uns 2 piquezinhos aqui, ó. Ó, 3 piquezinhos aqui. Só pra ele ter uma abertura mais confortável. Sempre segurando desse lado aqui, ó, gurias, pra firmar, pra o pezinho não mandar teu vivo pra fora, tá? Ó. Nesse momento aqui, se tu quiser colocar uma pinguelinha, que nem eu chamo, para um chaveirinho, é o momento, tá, gurias? A gente bota embaixo aqui do vivo, nessa necessaire que eu não vou colocar, tá? Porque ela já tem a tag bem grandona, então não vi necessidade de colocar mais um penduricalho aqui, tá? Às vezes, o menos é mais, né, gurias? Ó, 3 piques bem espaçados aqui embaixo, aqui nessa curva aberta aqui em cima, porque não tem necessidade de um monte de pique. Ó. O vivo é só prática, gurias, porque eu não gostava de peças com vivo porque eu não sabia colocar o vivo. Eu achava que não era necessário, que era frescura, eu não tinha paciência, entendeu? Mas depois que eu coloquei na primeira peça, que eu vi a estruturação que deu na minha peça e o charme também que ela ficou, com uma visão muito mais profissional, assim, na questão da tua peça, eu hoje em dia, praticamente 95% das minhas peças eu coloco vivo, tá, gurias? Então, ó, não é um material caro, né? Então tu pode utilizar nas tuas peças aí sem problema, não é uma coisa que vai encarecer a tua peça. Mas na questão do visual, na questão de agregar valor na tua peça, fica muito mais bonito, viu, gurias? Muito mais profissional. Bom, aqui nós estamos chegando ao fim e a gente corta o vivo, ó, bem encostadinho do começo do vivo aqui, tá? Ó, deixa eu levantar o pezinho aqui. Corto aqui, ó, ele vai encostar um no outro aqui bem certinho, ó, gurias. Tá? Como se ele fosse como se ele não tivesse sido cortado. E aí, o que que eu faço? Antes de terminar de passar isso aqui, ó, a costura aqui, eu vou descer essa tirinha aqui, porque isso aqui é o acabamento, é o que esconde essa emenda do vivo aqui, tá, gurias? Ó, passo um pouquinho aqui e deu, tá colocado meu vivo. Certo? Ó. Olha que lindinho. Viu que já até dá uma estrutura aqui, ó. Ela já fica bem durinha, ela já fica em formato de necessaire, ela já tá prontinha pra receber a outra parte. Aqui, ó, como deu aquele pedaço daí sobra, ó, gurias. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou posicionar aqui de novo. Ó. Vou vir com o vivo aqui, bem no meio aqui, e vou fazer essa costura de novo do mesmo jeito em toda a volta, tá? Eu volto aqui com vocês com a nossa próxima parte, que é colocando os forros aqui e já posicionando o nosso bolso interno, tá, gurias? Então, já volto. Vamos colocar o forrinho, então. Ó, aqui tá o meu espelho e aqui tá o forrinho de bagum, tá? O que que eu vou fazer aqui? Ó. Por que que eu gosto de cortar maior, gurias? Por causa dessa segurança aqui, ó. Ó, eu não tenho como cortar ele do tamanho ou pelo molde, entendeu? Porque depois eu vou ficar com ele justinho. E aí, se eu precisar de fazer algum ajuste, alguma coisa, o bagum rasga, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu ajusto ele aqui, ó. Sempre segurando bem firme, tá? Passando a costurinha aqui, ó. Ó, deita bem aqui o espelho, porque ele dá uma levantadinha por causa do vivo, que já deixa ele estruturadinho, né? Então, tu vem e deita ele aqui, ó. Não vai sair do lugar. Não tem como, tá, gurias, ó. E como o teu forro tá maior que a tua peça, é a segurança que a gente precisa pra não ter erros. Ó, tá? Ó, costuradinho. E agora a gente vai tirar
a rebarba. Vou tirar a rebarba desse aqui que eu já tinha costurado, ó. Pra gente posicionar o bolso interno. Ó. Também tirando o excesso. Tranquilinho. Esse bagum que eu tô usando aqui é o que chama bagunzito, é um mais fininho, não é o bagum aquele que tem o forrinho que dá uma estrutura, né, gurias? Então ele é mais fininho, mas ele é tão bom quanto o outro. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou posicionar o meu bolso interno. Meu bolso interno eu fiz o quê? 11 centímetros de telinha vôlei por, acho que deu 28 aqui, maior também, eu faço maior que o espelho. Passei um viezinho aqui em cima, coloquei meia etiqueta e tá tudo bem. Agora aqui, como ele é maior, não preciso estar com muitas medidas, né? Então eu só prendo ele aqui, ó. E procuro deixar ele bem retinho aqui, ó. Prendo nessa lateral aqui. E prendo nessa lateral aqui. Quem quiser riscar aí na sua peça pra botar ele bem retinho, risca. Mas a gente colocando aqui embaixo ele fica bem retinho, ó, gurias. Deixa eu olhar de novo. Ó. Tá bem retinho, tá vendo? E agora eu vou virar, que eu gosto de costurar por aqui. Ó, botei o grampo virado, mas vamos lá. E vamos costurar também, ó. Deixando ele bem retinho. Até esse aí. Ó. Ó, gurias, bem retinho o nosso bolso. Eu vou tirar também o excesso. Tá? Bolsinho interno. Aqui vou tirar o excesso. E os nossos espelhos estão prontos, tá? O que a gente vai fazer agora? Qual o próximo passo? O próximo passo é fazer o fole da tua bolsa. Tá? Então eu venho aqui para fazer o fole com vocês. A gente já vai deixar as alças colocadas também, as alcinhas aquelas de mão colocadas no fole. Já tudo posicionado, porque aquelas alcinhas têm que ser costuradas e rebitadas. Então é melhor que eu coloque antes de colocar o forro, tá? Então já volto aqui com vocês. Bom, gurias, vamos com o canal do zíper, tá? Que é a parte onde a gente vai posicionar as nossas alças, né? Aqui eu cortei 43 de zíper, tá? E o nosso canal do zíper, ele tem 38, tá? Cortado em duas. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui esse zíper, vou usar uma parte, reservar outra. Ó. Por que eu virei aqui, né? Porque eu sou meio detalhista. Então, aqui, ó, onde eu cortei, eu vou fazer elas se unirem, as ovelhinhas ali, né? Então, coloca aqui frente do zíper com frente da peça. E o nosso forro do bagum também. Também cortei maior, tá? Ele tá maior, ó. Tanto de largura quanto de comprimento. E eu vou colocar aqui em cima. Aqui tudo rentinho. E, ó. Vou costurar aqui. Costurar com um pontinho menor, 13,5 aqui. O bagum vocês não repuxem muito, tá, gurias? Deixa ele andar normal, porque senão ele vai repuxar aqui no final, fica muito feio, tá? Ó. Agora eu vou virar, vou pegar aquela ferramenta, aquela, ó, de sempre, o vincador. Vou passar aqui, pra sentar aqui a costurinha. Vamos virar e vamos rebater essa costura aqui, ó, tá? Vamos rebater. Ó. Aí a gente pode rebater com pontinho 4. Ah, Elis, mas tu disse que ia colocar a alça antes de colocar o forro. Sim, antes de fazer todo o fechamento do forro, a gente coloca a alça. Por quê?
porque aqui vai ficar aberto, ó. Então eu vou fixar a alça aqui, vou rebitar a alça e depois eu vou passar a costura pra fechar o forrinho aqui, tá? Desse lado aqui tudo ok. Agora deste lado aqui, deixa eu ver, assim. Mesma coisa. Zíper, frente do zíper com frente da peça, ó. O bagulho não tem frente, né? Ó, é tudo a mesma coisa, mas igual a gente sempre dá uma olhadinha, ver se não tem alguma coisa de um lado, do outro. Capricho, gurias, capricho é tudo. Pode ser uma peça simples que nem essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. Só que, tendo capricho, tendo criatividade pra um bordado bonitinho, um bordado bem legal, um bordado bem feito, tá, gurias? Uma matriz bem selecionada, uma matriz bem programada, tá? É o que vai fazer a diferença no teu trabalho, porque eu tenho visto por aí trabalhos com as matrizes, me desculpa a expressão, feitas nas coxas, tá, gurias? Porque tu vê que a densidade da matriz tá errada, tu vê que os contornos da matriz estão errados, tu vê, e as pessoas por aí tocam assim mesmo. Como diz aquele ditado antigo, né? Azar do goleiro, toca assim mesmo. Tá? Então, vamos programar direito essas matrizes. Tá vendo que a tua matriz tá com erro de densidade, tá grosseira? Bora programar isso aí direito. Ah, eu não sei. Aprende. Aprende. Vai pro YouTube, vai pra internet, tem curso gratuito. Tem programadoras aí que ensinam gratuitamente como é que tu mexe numa densidade, numa matriz. Até os nomes que a gente faz pra botar, pra personalizar as coisas, eles têm que ser bem trabalhados, tá, gurias? Vamos colocar o cursor já. Eu vou colocar um só cursor aqui, não vou colocar dois porque é uma peça que não é grande, né? Se fosse uma peça maior, uma bolsa, alguma coisa assim maior, eu colocaria dois cursores. Mas como é uma peça de porte pequeno, daí eu não coloco dois cursores, eu coloco um só, tá? Ó. Alinha bem aqui, pra não ficar capenga ou... Tudo é capricho, gurias, tudo é excelência no trabalho, tá? É uma coisa que eu prego sempre. Se tu te propôs a fazer, faz direito, faz bonito, pra tua cliente te indicar. Ó, deu 1 milímetro ali de diferença, vamos voltar. Pra tua cliente te indicar, pra tua cliente voltar a fazer coisas contigo, tá? Então, ó, mede bem, mede, risca, mede de novo. Pra isso tu tem régua, pra isso tu tem uma régua com medidas, com ângulos. Pra isso tu tem cortador, tábua de corte, ó, agora deu certinho. Ó, tá vendo aqui? Aqui e aqui, bem certinho. Agora tira e coloca de novo pra deixar ali no meio, né? Ó, agora, o que eu vou fazer? Vou medir o meio aqui, vou ver onde é que tá o meio da minha peça pra colocar as alças. Tá? Eu vou colocar uma alcinha desse lado, aqui. Vai ficar uma alcinha assim, ó. Tá? E uma alcinha aqui do outro lado. O cliente quis assim. Eu, por mim, colocaria uma alça lateral. Mas a cliente pediu alcinhas aqui em cima, então a gente faz conforme a cliente quer. Essa aqui tem 20 centímetros, então se eu medir, acho que 15 aqui, ela vai ficar com uma altura boa pra pegar. Tá? Deixa eu ver aqui quanto é que deu. Vamos ver se eu tô boa de olho. 16 deu aqui. 16, então vai ficar... Eu vou medir o meio, e do meio eu vou marcar 8 pra esse lado e 8 pra esse lado pra fixar a minha alça com uma costurinha e depois eu ainda vou colocar um rebite, tá? Então, vamos pegar aqui a régua. Melhor assim, vamos fazer assim. Vamos medir aqui o nosso meio. Puxar o forro pra cá. Vou dar um piquezinho aqui no nosso meio. Faz tempo que eu não dou pique em nada. Costumo sempre arriscar. Ó, puxa o forro, mede teu meio e dá um piquezinho, tá? Mesmo assim eu vou riscar pra não ter erro. Aqui é o meu meio e aqui é o meu meio. O que eu falei? Com 16 dava uma boa abertura, né? Uma boa elevação aqui, então eu vou marcar. Preciso marcar também o meio desse aqui, pra ficar bem acertado. Então aqui tem 5, então eu vou marcar aqui 1, 2,5. Vocês já vão entender porque que eu tô marcando aqui 2,5. Aqui também eu fiquei com 5. Então, eu vou marcar aqui 1, 2,5. Ó, tá? 2,5, meio aqui e meio aqui. Meio na horizontal e meio na vertical. Agora, eu marco 8 pra cada lado. Aqui dos 2,5. Tá vendo que eu botei aqui 2,5 aqui? Então, eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marco.
Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marco. Isso aí. Agora aqui a mesma coisa. 2,5 aqui. 2,5. Aqui. 8. E aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui. Tá. Marcações feitas. Vamos posicionar a alça. Marquei 8 aqui, ó. Tá? Aqui eu marquei 8 bem no meio, bem nos 2,5 aqui, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar a minha alça, metade da minha alça nessa marcação. Vou botar aqui um alfinete. Cuidado pra não pegar o forro aqui, pra não furar o bagulho, né, gurias? Ó. Tá? Meçam tudo. Ó. Aqui. E venho com a minha alça aqui na outra medida, bem no meio. Nos 8 centímetros aqui. Não quero furar meu dedo aqui. Ai, Liz, pra que tanta medida? Meio, médio meio, médio meio do meio, meio dos 8, meio dos 16. É assim. Tá, gurias? Deixa eu ver uma coisa. Tô com pouca bateria. Volto com vocês no outro vídeo. Bom, gurias, então eu terminei a parte das alcinhas. Olha como ficou. As duas alcinhas aqui, ó. Eu passei duas costurinhas. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Ó. Tem uma costura aqui e coloquei um rebite no meio, tá? Vocês podem ver que ficou por dentro, vai o forro por cima, vai ficar tudo escondido. Certo? Naquelas medidas que a gente fez. Então, tudo medidinho pra ficar tudo, ó, bem ajustadinho, simétrico. Nada ponta abaixo, ponta acima, tá, gurias? Ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Nós temos aquela tirinha, deixa eu ver o que tá aqui. Aquela tirinha que eu falei pra vocês pra cortarem, deixa eu ver a medida bem certinha aqui. Eu cortei 12, deixa eu ver, 16. Cortei 16 por 20, tá? Eu cortei 16 por 20, só que não vai precisar de tudo isso. Eu corto um pouquinho mais pra gente ficar com uma segurança boa. Passei uma costura aqui e uma costura aqui, tá vendo? Fechei como viés, eu já tinha mostrado pra vocês, e passei a costura de cada lado. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa tira aqui e vamos fazer os puxadores. A gente vai ver mais ou menos aqui, ó, um tamanho que não fique tão exagerado, mas que também não fique tão pequenininho. Porque eu não gosto, particularmente, dessa abinha aqui muito grande, tá? Então, eu acho que aqui, ó, deixa eu ver, esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui é um tamanho bom. Deixa eu dizer pra vocês com quanto que ficou aqui. Ficou com 7, tá? Então, a gente vai dobrar aqui no meio. Vamos cortar aqui e vamos cortar ao meio aqui pra gente ficar com dois puxadores, tá? Dobra ao meio, coloca aqui, centraliza bem, tá, gurias? Olha aqui, ó. Centraliza bem, não deixa torto. Se quiser até marcar esse meio, pode marcar. Centraliza. Puxa bem os forros aqui, ó. Debaixo, tá vendo que esse pedaço aqui tá sobrando, ó. Puxa, não tem problema, depois a gente vai refilar. E vamos costurar. Ó, uma dica pra não sair isso aqui do lugar, tá? Não começa costurando da pontinha. Passa um pouquinho. Alinha bem aqui, ó. Deixa eu desligar essa luz aqui. Alinha bem aqui na ponta. Começa do meio, volta. E costura de novo. Por que isso, Elis? Porque se a gente começar a costurar daqui, ó. Geralmente o pé calcador, ele dá uma empurrada e sai do lugar. Então a gente quer que isso aqui fique bem centralizadinho. Olha só como tá bem no meio. Tá vendo? Bem no meio. A mesma coisa aqui do outro lado. Uma dica, verifiquem se vocês colocaram o cursor antes de fechar as pontas, tá? Porque eu já fiz necessário que eu me esqueci de colocar o cursor e fechei. Aí depois tem que desmanchar a necessaire para colocar cursor. É inviável, gurias. Ó, mesma coisa aqui, ó. Passa um pouquinho, costura, volta. E aí sim passa a costura toda, tá? Quiser vir até o final aqui. Ok? Colocamos os puxadores. Deixa eu pegar uma tesoura grande pra cortar esse excesso. Ó, como aqui já tá bem presinho, o zíper e tudo, vamos cortar o excesso de forro, o excesso de zíper. Ó, mesma coisa aqui do outro lado. Excesso de forro e excesso de zíper. Agora a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui. Ó, pode passar nesse momento ou pode passar no momento quando vocês forem colocar a parte de baixo. Eu gosto de passar nesse momento, porque depois se a gente tiver que tirar um pedacinho da parte de baixo, se por acaso ficou um pouquinho maior,
tá? Não precisa estar desmanchando costura. Ó, puxa bem aqui, porque vai sobrar um pouquinho, porque a gente cortou o forro um pouquinho maior. Ó. É bem na pontinha, tá, gurias? É costura de segurança, então não é nenhum pé de máquina. Opa. Ó. Não é nenhum pé de máquina isso aqui, tá? É ponta, quando eu falo ponta, é ponta mesmo. Ó, puxa o forro. E termina aqui. Agora vamos refilar também aqui esse forrinho. Ó. Outro lado também. Joia? Ó, parte de cima do zíper tá pronta. Parte de baixo. A parte de cima, depois que eu coloquei o zíper e tudo, vocês meçam e vejam se também não tem que dar uma ajustada. O meu aqui tinha ficado sobrando quase 1 centímetro, tá, gurias? Então, depende do jeito que vocês colocarem o zíper e qual calcador que vocês vão usar pra colocar o zíper. Se usar... Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui. Se usar o calcador de zíper mesmo, ele vai dar uma diminuída aqui, tá? Se usar o calcador normal, aqui fica mais espaçado, aqui no zíper, ó. E aí ele vai ficar quase que com o tamanho original, tá? Ó. Então, aqui ficou certinho. E agora a gente vai colocar esse aqui. Parte do tecido aqui, ó. Com... Esse aqui não precisa olhar a direção das ovelhas, porque as ovelhas estão para todos os lados. Então, não é necessário ter esse cuidado, tá? Mas assim, frente do tecido com frente do tecido. Certo? Aqui, ó. E aqui, o forro. O forrinho. Também a gente vai colocar assim. Deixa eu ver se eu fiz certo. Sim. Ó. Depois ele vai virar. E vai ficar de frente com... Vamos passar aqui uma costura de um pé de máquina, tá, gurias? Lembrando que essas medidas que eu passei pra vocês, o meu pé de máquina é de 0,5, que é o pé de máquina da industrial, tá? Quando vocês forem fazer o molde, eu ensinei lá pra vocês calcularem o pé de máquina que vocês vão usar. Você vai usar a industrial, é 0,5, né? E se for usar a doméstica, é 0,75. Olha como vai ficar certinho, tá? Mas aí a gente volta aqui, do outro lado faz a mesma coisa, ó. Eu gosto de botar um grampinho aqui pra ter segurança. Ó, tá? A linha aqui, ó. Como a gente botou sobrando, tem que dar uma alinhada também pra não, o bagulho não ficar repuxado, tá, gurias? Ó. Eu não gosto de cortar ele certinho. Eu gosto de cortar ele com sobra. Tá? Então, tem que alinhar pra não repuxar quando for virar. Pé de máquina. Com calma, com cuidado. É uma peça que tem que ter bastante cuidado pra fazer. Ó, vamos desvirar agora. Deixa eu ver se vai dar certo, porque eu acho que eu tinha que ter refilado primeiro. Vamos ver. Ah, eu me esqueci, gurias. Vamos desmanchar aqui. Isso acontece, tá? Eu me esqueci que eu tinha cortado com 2 centímetros de diferença. Viu? Como erros acontecem nas melhores famílias. Eu cortei ele com 2 centímetros de diferença pra refilar depois e acabei me esquecendo, tá? Então, ó. Vou desmanchar aqui e já volto aqui com vocês. Ó, gurias, eu refilei, tá? Realmente tava 2 centímetros maior. E eu tinha esquecido de arrumar. Ó, agora vai dar certinho. Tá? Agora, o que eu faço? Poderia eu rebater essa costura aqui, ó. Poderia, agora. Porém, o que eu vou fazer primeiro antes de rebater essa costura? Eu vou medir esse fole na bolsa, tá? Pra ver se tá dando certinho, se eu não vou ter que tirar algum pedacinho aqui. Pela minha medida, deu tudo certo, tá? E depois disso, se der encaixar direitinho, aí eu vou rebater a costura aqui e fechar também esse forro aqui desse lado, tá? Já volto aí com vocês mostrando esse encaixe. Ó, gurias, deu certinho. Não tive que tirar nem meio centímetro, nada. Ó, tá vendo? Ficou perfeito, como eu falei pra vocês lá no começo. Se vocês fizerem o molde com as medidas direitinho que eu falei pra vocês e colocarem a margem de costura certa, fica perfeito, ó, tá? Agora eu vou tirar daqui esse fole e vou
fixar esse forro na parte de baixo, já mostro aqui pra vocês. Ok, ó, o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Eu vou rebater essa costura aqui, ó, tá? Essa costura a gente rebate com uma costurinha com um pontinho. Eu gosto de rebater com 4, que é um pontinho mais largo, ó. Vem aqui um pé de máquina, tá? Pode ser menos, se você gostar. Ó, puxa direitinho. Rebate a costura, tá? Essa costura aqui do puxadorzinho. Do outro lado, mesmíssima coisa. Pé de máquina. Ok? E agora, Elisa, agora nós vamos... Eu já cortei o excesso aqui, ó, pra poder medir lá no fole, né? Agora eu vou fixar bem na pontinha, mas é bem na pontinha mesmo. Esse forro de baixo, da parte de baixo do fole. Ó. Desse lado já foi, não precisa fazer a volta porque aqui a gente já tinha fixado, lembra? E agora vamos pro outro lado. Ah, Elis, pra que tanta costura? Já bota direto lá e já faz? Não. Essas costuras aqui, gurias, são todas costuras de segurança pra garantir que a peça de vocês não vai ficar com pregas, tá? Porque se isso aqui fica solto, pode ser que fique com pregas, pode ser não. É certo que vai ficar com pregas se tu não fixar isso aqui tudo. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei pra vocês fazerem um viés de bagum? Ou vocês podem usar o boneon, ou vocês podem usar o viés normal. Eu, como essa peça é totalmente impermeável por dentro, eu faço o viés do bagum, tá? Ensinei aí no vídeo pra vocês como fazer. Quem quiser saber também como faz o encapa ao vivo, também tem aí, vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, que tem um videozinho no canal que eu ensinei. Vamos colocar já esse viés no fole, tá? Vamos começar pela parte de cima, porque daí a emenda dele fica escondida. Então aqui, ó, aqui onde marcamos o meio, tá? Tem que marcar o meio da parte de cima e o meio da parte de baixo. Junta assim, junta essas costuras aqui, marca esse meio e marca esse meio. A gente vai começar por aqui, puxar a alça pro lado. Ó. Dá uma dobradinha nessa ponta aqui e começa da onde tu marcou o meio. Também costura bem na pontinha. Tá? Ó, bem na pontinha. E vem desenrolando o teu viés aqui. E vem costurando na pontinha. Vocês não vão enxergar aqui porque tá tapando, mas ó, tô costurando na pontinha. Vamos ver se vocês enxergam. Ó, vem desenrolando e costurando. Pra gente depois, quando fizer o fechamento, a gente só vai virar esse viés. E eu vou ensinar pra vocês um truque que a maioria já sabe, mas pode ter gente que tá chegando na costura agora, que é o viés, principalmente esse viés de sintético, né? Tanto de bagum quanto o próprio sintético mesmo, quando a gente faz, que a gente não precisa dobrar ele 2 vezes pra ele não ficar grosso e atrapalhar a gente de costurar, tá? Vou mostrar pra vocês. Coloquei de um lado, ó, ele tá todo aqui de um lado, agora eu vou colocar do outro do mesmo jeito, tá? Volto aqui com vocês. Eu tô cortando o vídeo pra não ficar tão grande, gurias. Bom, coloquei o viés aqui do bagum dos 2 lados, ó, tá? Agora a gente vai encaixar. Vou virar aqui. Deixa só eu ver cadê a minha marcaçãozinha do meio daqui. Que ficou por baixo da costura. Tá aqui. Ó, não se esqueçam de deixar essa marcação do meio aqui bem visível, tá, gurias? Que a gente vai precisar dela. Então, aqui meio. Confere. Como eu botei o viés por cima, ela desapareceu. Aqui meio. Tá. E aqui o meio de cima ficou marcado pela dobrinha do viés, mas se vocês quiserem também a gente pode deixar bem marcadinho aqui, ó. De novo, isso se chama capricho, tá? Não vai entregar uma necessaire toda torta para tua cliente. Não adianta caprichar no bordado e etc. E na hora de montar toda torta, tá? Aqui, ó, no espelho eu também marquei o meio aqui e o meio aqui também tá marcado pela tirinha que a gente tinha colocado, tá? Vamos colocar aqui, ó, parte de cima meio com meio, ó. Deixa eu pegar meus elementos aqui. Segura bem aqui em cima, ó. Bota uns 3 grampinhos aqui pra segurar e já segura aqui embaixo também a parte do meio com meio aqui pra encaixar, ó. Aqui. Eu puxei e saiu do lugar.
aqui no meio. E vai encaixando, tá, gurias? Ó, mostrei pra vocês que a medida bateu bem certinho, não precisei ajustar em nada, né? Ó. E uma outra coisa também que o Vivo ajuda a gente nessa parte aqui, gurias, é esse encaixe da peça aqui. Com o Vivo, esse encaixe fica mais fácil, porque o Vivo ele dá uma dobrada na peça aqui pra estruturar, né? Que nos ajuda nesse encaixe aqui. Então, a gente só vai seguindo aqui, colocando os grampinhos, ó. Como é que eu vejo se a minha peça não tá torta, Elis? Ó, tá vendo essa costura aqui do lado? Ela tem que estar na mesma altura dessa outra costura. Ó, se não tiver, tu tem que ajustar. A minha aqui, tô olhando. Deixa eu ver. Ó, baixa assim, mede. Esse lado aqui tá um pouquinho mais baixo, mesmo eu tendo colocado meio com meio. Então, dá pra eu ajustar aqui em cima. Ó. Vai girando ela aqui, ó. É bem pouquinha coisa. Porque às vezes essa questão do Vivo, dele dar uma dobradinha, ele tira a peça do centro. Então, a gente usa outras medidas como referência. Tá? Ó, agora eu olho de novo. Agora está na mesma altura, ó. Esta costura aqui tem que estar na mesma altura dessa costura aqui, ó. Tá vendo? Agora eu acertei. Tá? Eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui, gurias, e vou trocar a agulha da minha máquina, porque para esse fechamento aqui, como o Vivo é bem grosso e vai várias camadas de manta, etc., a minha agulha que eu tô aqui tá muito fininha. Então, ou quebra, ou quebra, ou quebra. Então, eu vou trocar aqui e já volto com vocês, tá? Voltando aqui, então eu coloquei uma agulha tamanho 18, tá? Se eu estivesse trabalhando aqui com sintético, espuma, e mais o bagum e mais o Vivo, eu colocaria uma agulha 20 ou 21, tá, gurias? Mesmo, é pra segurança mesmo, tá? Como aqui eu tô trabalhando com manta R2 e tecido, que é um pouco mais fino, então eu botei uma 18 aqui. O que que a gente vai fazer? Ó, começando, deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho aqui pra vocês. Ó, começando daqui, troquei o pé também, coloquei aquele de zíper de teflon, tá? Com, como é que chama? Zíper, eu acho que se chama zíper esquerdo, porque a abertura dele é do lado esquerdo, porque tem o zíper com a abertura do lado direito, então é a do lado esquerdo. Vou colocar aqui em cima, tirar o meu grampinho, e vou passar essa costura, gurias. Deixa eu ver se eu consigo virar vocês, parei. Acho que daqui fica um pouquinho melhor pra vocês olharem, tá? Eu não tenho grande estrutura de filmagem aqui, né, gurias? Mas eu acho que aqui vai dar pra vocês entenderem, tá? Vou começar, poderia começar de cima ou de baixo. Vou passar essa costura em cima dessa mesma outra costura que a gente fez pra pregar o Vivo, tá? Ó, não muito aproximado, porque eu vou aproximar bem do Vivo quando eu for virar o viés. Aqui a minha mão aqui dentro, ó, gurias, eu sinto aonde tá o Vivo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Minha mão tá aqui, ó. Então eu tô sentindo onde tá o Vivo aqui e empurrando um pouquinho ao mesmo tempo pra que essa peça de baixo não saia do lugar, tá? Pra não criar prega, não dar folga, tá? Ó, e assim a gente vai indo. As curvas com calma, com delicadeza, não faz nada correndo, tá? Ó, essa peça é bem tranquila de fazer. Se tu fechar essa peça, tu vai fechar qualquer bolsa, é o mesmo sistema, tá? É só vai aumentar o molde, não tem mistério nenhum. Quando tu trabalha com a agulha certa, o calcador certo, tá? Eu não tô dizendo que esse calcador aqui é o único que dá pra fazer isso, não. Tem gente que faz esse fechamento com o calcador de Vivo e tá tudo bem. Eu não gostei, porque o calcador de Vivo, dependendo do calcador, ele não encaixa bem em cima do Vivo. E o calcador que eu tenho aqui não encaixou. Então, eu achei mais fácil com esse calcador de zíper aqui. Ficou mais fácil o meu trabalho, tá, gurias? Isso não quer dizer que tu não tente aí com o calcador de Vivo que tu tem e que tu não vai conseguir fazer, tá? Pra isso existe o calcador de Vivo, né? Pra cada coisa existe um calcador, mas também a gente pode adaptar conforme a nossa, como se diz, preferência, tá? Então, tudo isso é questão de fazer e de ir experimentando. Ah, Elisa, eu tentei com calcador de Vivo e me adaptei mais. Então, bora lá com o teu calcador de Vivo. Ó, aqui, gurias, a gente pode usar uma ferramenta, ó, pra segurar também, tá? Pra ajustar a peça. Ajuda bastante. A minha máquina, pra quem quiser saber, é uma Jack A4, uma reta simples, tá, gurias? Ó, fechou todinho, tá bem fechadinho, tá? E agora, antes de virar
Eu já vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, só confere se pegou bem direitinho todas as partes, se não ficou nada aberto, nada faltando costura, que às vezes o calcador pode dar uma corridinha em cima do vivo e a gente não vê, tá? E agora nós vamos virar esse vivo aqui, ó. Vira o vivo todinho. Tá? Ajeita a tua peça direitinho, que agora é a costura final, tá, gurias? Então, ó, virei o vivo e vou virar pra esse lado aqui. Ah, Elisa, eu viro que nem viés, viro assim, viro? Não. Esse aqui é um vivo de bagunça, eu vou ensinar um segredinho pra vocês, tá? Ó, vira ele bem direitinho, deixa ele bem ajustadinho aqui. Se quiser colocar grampinho, pode colocar, ó. Coloca grampinho aqui. Coloca os grampinhos. O interessante, gurias, claro que isso vem com a prática, tá? Mas é bom que vocês já tenham essa noção de capricho. Um vivo de bagum bem colocado, ele fica com o menos possível de pregas nele, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Com certeza ele não vai ficar 100% sem pregas, mas o mínimo possível de pregas no vivo. E vocês vão entender o que eu tô falando. Sabe um vivo todo engruvinhado, porque tu não esticou ele direitinho, tu não ajeitou ele direitinho na peça? Ó, tô prendendo todo o vivo aqui pra ele ficar na posição correta que eu quero. Tá? Não precisa tanto assim, mas é bom pra não ficar essas pregas que eu vou mostrar depois pra vocês, ó. Ajeita aqui. Ó, tá? Vamos começar por aqui, então. Agora, vocês vão tentar chegar ao máximo próximo do vivo aqui, ó. O meu vivo tá aqui, ó, gurias. Tá? Ó. Vamos tentar chegar ao máximo próximo desse vivo, costurar próximo do vivo. Agora eu vou diminuir meu ponto, vou para um pontinho de fechamento 3 ou 3,5, tá? E vamos começar, ó, quiser ajudar aqui, ó, deixando ele lisinho aqui, com a chave de fenda ou com o vincador. Bem arrumando, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, se a minha... Não, achei que tava acabando a... Agora arrebentou a linha, peraí. Deu, arrumei a linha. Ó. Sempre sentindo vivo ali do outro lado, tá, gurias? Aqui na curva, vocês deixem o mínimo de prega possível, como eu falei pra vocês. Sempre primando pelo capricho. Ah, mas é por dentro. Ah, a mamãe não vai revisar, não vai ver. Sim, mas tu tá vendo. Tu vai ver. E se tu vê que tá imperfeito, faz perfeito. Ah, Elis, mas eu não tenho prática. Aí tudo bem, com a prática vai vindo a perfeição. Mas se toda vez que tu fizer, tu procurar fazer o mais perfeito possível, a tua prática vai ser de peças perfeitas e não de peças meia boca. Tá? Não te contenta com meia boca. Seja excelente no que você faz sempre, sempre. Seja uma nécessaire, seja uma bolsa maternidade, seja uma mala, seja o que for. Seja excelente naquilo que você vai fazer. Que as pessoas te procurem e te indiquem pelo teu acabamento, entendeu? Pela perfeição do teu trabalho, porque são bebês, é um momento muito especial, a chegada do bebê na família da mamãe, do papai, da vovó, da Dinda, e as pessoas querem dar presentes que fiquem, que não vão se desmanchar. Principalmente esses nossos presentes personalizados, né, gurias? Isso aqui eles duram bastante tempo, a mamãe usa bastante tempo. Então, depende muito, mas para isso, né, vai depender muito da qualidade do material que tu usa e da excelência do teu trabalho. Se tu fizer um trabalho meia boca, a mamãe vai usar, o bebê não vai nem completar 6 meses, não tem mais necessaire nenhuma para ser usada. Ok, ó, gurias, deixa eu mostrar então para vocês o que eu tô falando. É disso que eu falo. Tá vendo que isso aqui tudo tá lisinho? Ó. Tudo tá lisinho. Aí aqui na curva deu uma enrugadinha. Uma leve enrugadinha, ó. Lisinho. Tudo lisinho aqui, lisinho. Aqui na curva deu uma leve enrugadinha. Ó. E aqui tá tudo lisinho, tá? É isso que eu falo pra vocês, ó. Aqui, tudo lisinho, tá? Isso é um viés perfeito, ok? E agora a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte. Vocês viram que sobrou aqui, né? Sobrou aqui, ó, a binha, tá? Essa binha, tu vai vir com a tua tesoura, com a tua tesourinha, pode ser essa aqui, e tu vai vir cortando bem rente da tua costura. Aqui eu não vou conseguir, deixa eu mostrar pra vocês melhor. Ó, gurias, tá vendo aqui, essa rebarbinha aqui? Tu vai vir com a tesourinha pequena, ou com essa, tá? Que tem um fio bom, e tu vai vir, ó, dar um pique aqui,
E tu vai vir cortando essa rebarba aqui, ó. Bem rente. O bagulho é bom porque é só empurrar, ó. Não precisa nem cortar. Ó, tá vendo? E tu vai deixar assim, ó. Deixa eu ver se vai focar aqui. Tá vendo? Eu tô cortando essa rebarba aqui. Ó. Bem rente. Quando for virar a peça, isso aqui não vai aparecer, esse excesso. Por quê? Porque tu cortou. Agora, se tu não cortar, esse excesso aqui vai aparecer e vai ficar feio, vai ficar relaxado, tá, gurias? Então, assim, ó, vamos tirar todo esse excesso. Essa dica aqui é a mesma que eu uso nas capas de carteira de vacina quando eu faço em sintético, tá? Também eu viro o viés desse jeito, só uma virada. O viés de sintético, né? Só uma virada. Vocês estão vendo que tá saindo direitinho aqui, né? E depois eu tiro a rebarba dele assim, bem rentinho da costura. Só cuidado pra não pegar a costura, tá, gurias? Ó. Tanto o bagum quanto o outro sintético, a gente só empurra a tesoura assim, ó. E ele vai saindo todinho rentinho da costura, ó. Ó. Isso é um viés bem finalizado, tá, gurias? Agora eu vou fazer do outro lado tudo a mesmíssima coisa e trago ela aqui pra virar junto com vocês, tá? Perfeição é a palavra. Olha, gurias, os dois lados, já abri aqui, os dois lados perfeitamente colocados. Esse aqui é o do bolsinho, né? E agora a gente vai desvirar lá. Vamos ver como ficou essa lindeza. Vamos desvirar com cuidado. Lembrando que a parte interna é bagum, então tem que ser com cuidado. Tirando todos os fiapinhos de linha. Essa necessaire, gurias, ela ficou muito espaçosa, ela ficou muito versátil, tá? Dá pra gente brincar muito com os bordados nela, né? Ela vai ficar assim, ó. Vocês podem soltar a imaginação nos bordados, porque ela ficou com uma área pra colocar bordado ali bem grande, uma área boa, que dá pra gente brincar com esses bordados, tá? Ó, olha que coisa mais linda, é uma maletinha, né, gurias? É uma frasqueirinha, vamos dizer assim. Olha que delícia que ela ficou, gurias, ó. Toda bem acabada, olha aqui que eu falei pra vocês, ó, do viés lisinho, não tem rugas no viés, tá? Aquele viés todo embolado, aquela coisa toda feia, não tem. O viés tá lisinho, ó. Ela ficou perfeita, ó. Só soltar aqui, ela tá de pezinho, bonitinha, né? A única coisa que eu vou passar as alças aqui, que ficaram meio amarrotadinhas. Mas demais, ó, ela ficou perfeita, gurias. Tá? Então, essa aqui é a necessaire que a gente fez nessa versão. Mas eu fiz assim também, ó, com essa alcinha. E a outra que eu fiz da ovelhinha, eu fiz com a alcinha lateral aqui, tá? Essa aqui, a mamãe pediu com a alcinha aqui em cima, que também ficou uma gracinha, ó. Tá? Essa alcinha aqui pode ser assim com tecido e manta, como eu falei pra vocês, pode ser em sintético, tá? E ela pode ser lateral aqui. Olha só que graça. As duas matrizes, gurias, coleção Turminha do Bosque e coleção Ovelha Maria Flor, as duas da Mamãe Coruja, tá? Essa aqui, ó, ficou com o nome atrás da bebezinha, tá? Mas eu poderia fazer também uma tag chaveiro pra botar o nome dela. Esse conjunto ficou assim, ó. Um babador bandana de malha lindo, que essa ovelhinha também é da mesma coleção. A naninha, ó, eu ensino, tem um vídeo aqui no canal, gurias, que eu ensino a colocar essa tag aqui na naninha quando vocês fazem ela a pronta entrega, tá? Quando vocês fazem ela pronta entrega e a mamãe quer, e vocês têm que colocar a tag pra não ficar o bordado aparecendo aqui, tá? Então tem vídeo aí no canal, vou deixar por aqui, ó, o link do vídeo aí pra vocês verem. E esse conjunto aqui é dessa bebezinha, a Adélia Gabriele, que tá indo lá para o Ceará, tá, gurias? Olha só. Voltando aqui, aparecendo aqui pra vocês, né? Espero então que vocês tenham gostado dessa necessaire, tá, gurias? Que é uma maletinha, ó. Ok? O babador bandana, se vocês quiserem vídeo dessas peças, vocês coloquem aí também nos comentários, tá? E o que vocês acharam? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama aí nos comentários, eu vou deixar também aí os links do grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram, tá? Pra vocês ficarem por dentro. E espero ver lá nos grupos, quem fizer as necessaire, me chama, posta lá, me marca, tá? Marca aí o Costurando com Elis, que vai ficar gravadinho aí pra vocês, tá? Um beijo, façam e faturem muito, gurias. Beijão, tchau!